Segunda parte agora, galera. Vamos lá. Só esperar o Guilherme entrar. Deu certo? Beleza, tamo aí de novo. Beleza. Ó, agora parou de dar um negócio, olha que beleza. Oh, que bom! Os Nossa, minutos. finalmente. No final o negócio conserta, que raiva. Ah, pois é a vida, essa vida. Redução de danos. É, ué, alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp, desabilita seu som, e realmente tá desabilitado. Agora deu certo, não sei por quê. Aí. Mas é isso, né? A gente estava falando disso, né? O que mais? Um outro ponto também que eu achei bem legal também nas perguntas, que foi, inclusive, a Teté Careca, que fez a construção, né? Ela fez um apontamento que ela coloca que é menos ProErd, né? E tinha que ter mais redução de danos nas escolas, né? Eu fico pensando um pouco isso, né? Como que a nossa cultura também é uma cultura que valida um processo proibicionista, né? E aí você chegou até a dizer mesmo, né, que as subjetividades estão mudando e tudo mais. Como que você percebe isso hoje na sua prática, na vivência mesmo da militância? Como que você vê isso, Guilherme? Ué, assim, desde que eu. Deixa eu pensar, de 2012 para cá, assim, eu acho que nós tivemos mudanças bem consideráveis, assim, no tipo de discussão que era tipo de discussão que estavam sendo feitas, né? Assim, quanto atrás dessas discussões a gente estava, né? A gente discutia lá no começo dos anos 2000 descriminalização, as políticas de redução de danos ainda eram criminalizadas, né? Assim, pensar lá no começo dos anos 90, lá quem fazia os programas de troca de seringas eram os secretários de saúde, os redutores de danos eram presos, né? Assim, as pessoas eram ameaçadas de prisão porque estavam fazendo uma coisa que tem muito mais a ver com cuidado do que com qualquer coisa, né? Pensando no pouco tempo, né, de, sei lá, em 10 anos, em 20 anos, o tanto que o debate está mais colocado, né, assim, em 2008 era proibido realizar as marchas da maconha no Brasil, né, em 2011 precisa de uma decisão judicial para que as pessoas possam se sintam autorizadas a sair na rua dizendo que não concordam com uma política de Estado. É só isso que as pessoas estão dizendo, não concordo com a forma como isso está sendo feito. E agora, em 2020, a gente pensa que nós temos milhares e milhares de pessoas, né? 2019, né? Agora não tem mais milhares de pessoas na rua, mas a gente ainda tinha ano passado grandes manifestações assim, massivas em todas, mais de 100 cidades do Brasil, de principalmente jovens se manifestando por uma mudança de uma política. É muito poderoso isso, né? Mostra o tanto que esse discurso começa a mudar. Eu acho que o debate da maconha medicinal ajudou muito nisso, assim, né? Foi um avanço. Um gancho bom. Começa a mobilizar atores que antes eu acho que tinham muito preconceito com esse debate, normalizou um pouco o que é possível, assim, né? Ficou, Uhum. tá, né? Tratamento, né? Remédio, não sei o que, as pessoas começam a ver isso de uma forma diferente. Aí eu acho que. E uma outra coisa que eu acho que é no âmbito da cultura mesmo, né? Assim, quando as coisas começam a fazer mais parte da nossa vida, a gente convive mais com a diferença, fica mais fácil você entender o outro, né? Assim, pra você entender o outro, você tem que conviver com ele, né? Assim, Sim. se você só convive entre iguais, muito dificilmente você vai mudar de opinião sobre alguma coisa, né? E eu acho que uma coisa interessante que acontece é que alguns desses movimentos que se organizam, as marchas têm muito esse papel. Elas alteram a perspectiva das pessoas em torno daquilo, né? Assim, quando você pensa que milhares de pessoas saem na rua e se manifestam dando sua cara, não, eu sou um usuário do negócio que é ilícito e eu acho que essa política tem que mudar.
isso incentiva outras pessoas a se manifestarem e a falarem sobre isso, né? Porque não é como se ninguém fizesse uso dessas substâncias e fosse só um nicho muito específico, né? Assim, isso foi há 100 anos atrás, né? Nós estamos falando de um negócio que é consumido massivamente, né? Uhum. Mas as pessoas têm vergonha de falar disso, né? Assim, falar sobre o seu próprio uso também é essencial, né? Sair desse lugar de, de uma suposta, não sei, assim, de uma forma de se colocar assim num certo pedestal e não se entender como parte dessa cultura eu acho que foi uma mudança que aconteceu. Assim, as pessoas, quando começam a sair mais do armário, mais pessoas vão conviver com essas pessoas, mais opiniões começam a ser mudadas, né? Aí acho que Sim, até o sim. judiciário começa a mudar, a gente tem mais pessoas fazendo mais eventos falando sobre isso, mas eu acho que a marcha é assim, foram atores Fundamental. fundamentais as marchas em todos os lugares. Tem marcha em Ipatinga? Não em Patinga, eu acho que em Timóteo, que é uma cidade vizinha do Vale do Aço, né? Ocorre um movimento maior, assim. E tem a marcha. Ó, entendi. Ó, e tem que ter uma marcha em Ipatinga aí, ó. Fica Pois aí é, puxar mais diretamente, né? a tarefa para os que estiverem assistindo. Imagina, assim, as primeiras vezes vão ser sempre aquela coisa terrível, né? As pessoas vão jogar pedra, não sei se vão ficar e ser aquele trem, ai, que absurdo, Uhum, olha o que estão fazendo. Depois de um tempo, a presença fica tão parte da cidade, né? A Marcha de Belo Horizonte já está no calendário da cidade, né? Assim, é uma coisa que já uhum. todo mundo espera, né? Assim, no mês de maio tem duas coisas para você fazer. Uma é você ir no 18 de maio, a outra é você ir na Marcha da Maconha. Mas aqui eu tô Interessante, uma errado. coisa que Deixa eu só acontece, eu tô errado. diga, Tem marcha da maconha em Patinga, sim. ah É, é? que ocorreu, fiz uma pesquisa aqui rapidinho, a última ocorreu foi em 2018, parece, e teve assim, bem atuante, foi no bairro Betânia, inclusive. Ah, legal. Aí vocês têm que chamar o pessoal da marcha para conversar com vocês, né? Temos. Porque muito, É uma das porque também pautas que a gente muito precisa. porque muitos dos debates também que são feitos na marcha não chegam para os outros movimentos e o contrário também, né? Às vezes as marchas podem Uhum, ser conservadoras sobre questões que para a gente antimanicomial são óbvias, ou para quem é do movimento antiprisional a mesma coisa, assim, né? Essas conexões só tornam mais poderosos, assim, os nossos debates, né? Assim, acabei fazendo um pouco desse papel. Eu era da marcha aqui, e aí comecei a participar da frente, e aí que fui conhecendo também esse outro campo, e hoje a gente tem gente que é da marcha e participa dos nossos coletivos. Os meninos da marcha vão muito no 18 de maio também, vão com as camisas e tal, uhum, esse trânsito é bem interessante. E aí uma coisa que acontece, que eu ia contar, é que os trajetos são invertidos, né? A Marcha da Maconha sai né, da Praça da Estação, aqui em Belo Horizonte, vai até a Praça da Liberdade, e o 18 de maio faz o trajeto o contrário. contrário, né? Assim, é como se os dois movimentos se encontrassem assim encontrassem na rua, né? Que é exatamente o lugar onde essas mudanças têm que Uhum, têm que acontecer mesmo, né? Então eu acho que parte disso mudou, tem muito a ver com essa cultura que foi construída, uma coisa que, sei lá, eu acho que vira até meio caricatura, assim, né? Tem uma coisa meio engraçada que surgiu em torno do uso da maconha que acaba gerando uma coisa meio do cotidiano, assim, né? Virou uma coisa que é isso, todo mundo pode falar sobre isso, né? Isso sim. acaba tirando um pouco dessa pecha, dessa demonização, fica mais fácil conversar sobre isso. Ainda que tenha ambientes que sejam muito difíceis ainda, né? Conversar sobre isso na escola, apesar de ser um ambiente mais óbvio para se falar sobre drogas ser a escola, é isso. Quem fala é o ProErd, né? E aí, em que o discurso do ProErd ajuda alguém a comunicar? Assim, é um discurso que não comunica, porque se você. Eu acho que tem muito essa coisa das nossas políticas para a juventude, que elas são feitas também pensando que você está conversando com você mesmo, né? Assim, dificilmente Uhum. jovens são os produtores das políticas para a juventude, né? Aí você vai lá, coloca um policial para falar com aquele tanto de jovem, dando aquele tanto de informação que você sabe por experiência que é errada, que é mentira. Então aquilo não te pega, né? Assim, você está conversando sozinho E no final das contas, né? é muito interessante, igual, por exemplo, você falou dessa experiência da maconha, né? Eu tiro isso da minha experiência de trabalhar com grupos.
como que a maconha hoje ela tem esse caráter menos repressivo por grande parte das pessoas e tudo mais, eu vejo às vezes a dificuldade que inclusive, para você discutir redução de danos quando o tema é maconha, sabe? Quando a discussão Uhum. parte pela maconha, porque grande parte das pessoas é, regularizaram tanto esse lugar da maconha e não e às vezes não querem, inclusive, discutir a necessidade, às vezes, de reduzir danos desse tipo de Claro, droga. E isso às é vezes tem aquela importante. coisa meio panaceia, né? Assim, tem um pouco Uhum. desse discurso sobre a maconha muito que me incomoda muito também, que é a ideia de que serve para tudo, todos os males do mundo, assim, como qualquer outra coisa, nada vai resolver os males do mundo, né? Sim. É só mais uma coisa, é só mais uma substância. Uma coisa que eu gosto muito que eu junto assim pesquiso são as propagandas relativas às substâncias. Eu acho que elas nos dão comparações muito interessantes, né? O discurso que se fazia há 40, 50 anos atrás sobre a maconha é muito parecido, assim, o tipo de coisa que está sendo dita com o discurso que se faz hoje sobre o uso do crack, né? Uhum. Você está colocando aquele usuário no mesmo lugar, assim, né? Então, se por um lado nós temos esse problema, que é isso, se tornou uma coisa do cotidiano, então se discute pouco também pelo lado de todo mundo acha que sabe tudo, né? O que é um problema também, porque tem muita informação errada sendo disseminada, né? E por isso a maior importância disso, né? De como a gente conversa principalmente com os jovens, né? Porque de fato é isso, não é como se a gente que fosse antiproibicionista quer que jovem saia usando maconha, até porque não Uhum. deve, né? A nossa discussão, na verdade, é ao contrário disso, né? Existem duas formas de entender, de pensar como cuidar e proteger as pessoas. No mercado regulado, que é o que eu defendo, e no mercado não regulado. Eu acho que no mercado regulado tem mais chance de eu cuidar das pessoas que vão fazer um uso abusivo ou que necessitam de informações sobre esse uso do que no mercado não regulado, né? Não, Então, tem que ter essa discussão demais, assim, porque às vezes acaba caindo também informações falsas sobre esse suposto uso que não dá nada, que uhum. nada vai acontecer, sendo que é exatamente o público que mais precisa ser comunicado Sim, com informações sobre isso, né? Tem um pesquisador que eu gosto muito que fala que a gente precisa desenvolver uma educação para as drogas, assim, eu acho que é muito isso como produzir coisas que de fato sejam, que batam nas pessoas, que as pessoas tenham conta de escutar e fazer sentido para elas, em especial os jovens, porque a gente tem que comunicar com quem é, em grande medida, o protagonista disso, né, quem é o alvo dessa política, mas tem que conversar, né, a gente tem que produzir coisas que conversem com as pessoas, e não produzir coisas para isso, para uma minoria, uhum. para ficar bonito numa propaganda, né? Para não virar isso, que é uma coisa muito repetida na história dessas propagandas sobre drogas, né? Que são sempre materiais que ou demonizam nesse sentido ou são feitos para vender, né? Então, ou você não fala dos devidos danos para você esconder e conseguir vender aquilo que você quer vender, que é um caso do que acontece com o álcool, ou por outro lado, você exagera ou você demoniza o uso e isso também gera uma desinformação sobre aquela pessoa que vai usar, né? No final das contas, fica todo mundo no escuro, sem saber Sim, aquilo que tá usando, né? Então, quanto mais informação circular e quanto mais informação de qualidade circular sobre isso, é melhor, né? Assim, é muito isso. Eu acho que o nosso campo das drogas é o campo por excelência da informação, assim. sim, concordo em gênero, número e grau. Porque, e é isso mesmo. E quando você fala isso, eu acho que eu fico percebendo até mesmo como que é a questão do uso do álcool, né? Acho que deveríamos, inclusive, nos focar mais sobre as questões de regulação, sobre a Com propaganda, de certeza. informações, e a gente está vivendo um universo que a gente está validando o tempo todo o uso de álcool, provocando esse uso, e não discutindo isso nas nossas relações pessoais, profissionais, né? E isso não é conversado. Uhum. E as Bem, implicações que esse uso às vezes tem a ver com outras relações, né? Um exemplo que é muito interessante da história da proibição do álcool nos Estados Unidos, né? Quando houve o período da lei seca, é que o movimento que protagoniza, né? O uhum, pedido da proibição nos Estados Unidos foram, pela primeira vez, né, movimentos sociais liderados por mulheres.
E por que as mulheres puxavam esses movimentos? Porque o uso, principalmente o uso abusivo de álcool naquele momento dos Estados Unidos, era grande, de fato, era relevante, né? E essas mulheres sofriam as consequências desse uso abusivo, né? Assim, o uso de álcool está atrelado a aumento da violência, né? Uhum. Não, e aí é interessante porque também isso não pode ser despolitizado, né? Não é só o uso que gera, não, mas não discutir o porquê dessas violências acontecerem e colocar isso como se só o uso fosse, né? Óbvio que o uso aumenta, o uso pode potencializar, mas o uso de drogas não inventa as coisas, né? Uhum. Então, não dá também para pegar isso e fingir que não existiam problemas que estavam colocados, e aí que tem a ver com a sociedade mesmo, que é patriarcal, que é machista, que é racista. Mas aí o interessante é que depois que foi proibido o álcool nos Estados Unidos, vários desses movimentos de mulheres que antes pediam a proibição começaram a pedir a relegalização do álcool, porque perceberam que o mercado ilegal causava mais danos para as famílias, para as crianças e para os seus próprios, né, companheiros do que o mercado Uhum. regulado, né? Ainda que fosse um Sim. mercado mais desregulado do que regulado, né? Porque aí você vai ter mais bares, você vai ter a máfia, os homens vão consumir substâncias de pior qualidade e isso vai gerar substâncias mais fortes, né? Que é um debate que a gente tem que fazer também. Mercados não regulados geram substâncias mais potentes, substâncias de pior qualidade, né? Então, no período da lei seca nos Estados Unidos, se produzia quase nada de cerveja e produzia-se muito bebidas destiladas. Por quê? Sim. Porque bebida destilada, a quantidade de álcool que tem numa garrafa de uísque é muito maior do que você ter a mesma quantidade de álcool que tem numa garrafa de uísque, você precisa de uma caixa de cerveja. Então, as Sim. pessoas produziam mais bebidas destiladas do que bebidas mais fracas. E isso fazia com que quem bebia acabava bebendo mais, isso gerava mais problemas, né? O que costuma acontecer em mercados regulados? Você vai ter uma maior variedade de substâncias e essas substâncias podem ser mais fracas, porque as pessoas vão fazer uso de diferentes, de diversas substâncias, né? O mercado não é mais ilegal. Uhum. E aí acaba que esses grupos de mulheres fundam movimentos nos Estados Unidos, movimentos de massa, movimentos grandes, pedindo a relegalização do álcool. E o interessante é que as propagandas que elas usavam são muito parecidas com as propagandas que a gente usa para criminalizar as drogas. Né? Tem uns cartazes que eu acho muito interessantes que tem aquele apelo da família, né? A proibição deu errado, façam alguma coisa sobre isso. Aí tem uma senhorinha carregando um bebê, assim, porque no final das contas é isso. Esse é um pouco também do debate que a gente tem que fazer, né? Mostrar o tanto que o mercado da proibição ou a sociedade com a proibição gera danos que são inimagináveis para Uhum. a sociedade, assim, né? De encarceramento, de morte, de dezenas de coisas, inclusive nos impedem de discutir a verdadeira regulação dessas substâncias, né? Que é essencial. E alternativas a isso também, né? As drogas não são isso, né? Não são panaceia de nada, assim, elas não resolvem os problemas de todas as coisas, né? O interessante é você ter opções diversas de coisas muito diversas, né? E não precisar de desenvolver precisar não, e não desenvolver necessariamente um relacionamento abusivo com qualquer tipo de coisa, né? Porque qualquer abuso vai ser ruim, né? Mas aí é só para pensar isso, que às vezes as drogas são usadas como desculpas para problemas que a gente quer esconder, né? Assim, então eu não quero discutir moradia, eu não quero discutir população em situação de rua, aí eu falo que é uma questão das drogas. Eu não vou discutir violência contra a mulher, não, mas é porque o consumo de álcool. Eu não vou Uhum. discutir uma cidade com menos carro, não, mas é porque o álcool que está fazendo com que as pessoas tenham mais acidentes, fiquem Faz sentido. nervosas no trânsito. Assim, isso pode potencializar várias coisas, mas será que essa é a questão fundamental que a gente deveria tá discutindo, né? É sempre tem uma cortina de fumaça, né, como diz o documentário lá, que fica meio que Sim. escondendo os debates As importantes, verdadeiras está debaixo razões, dos né? panos. É. E é legal isso, né? Quando você provoca isso, a gente pensar de forma radical, né? A raiz do problema, né? Não dá para a gente ficar camuflando, né? Processos aí através desses subterfúgios. Guilherme, muito bom a nossa conversa aqui, mas acho que já vamos agora para 1 hora e meia de assunto, né? Nossa Então acho Senhora. que, Ah, acho que tem jogo agora do Brasil hoje.
Pois é, pois é. Então vamos lá. Queria muito agradecer, Guilherme, a sua presença, assim, a sua disponibilidade, né? Companheiro lá da Renila. E aí eu queria muito agradecer e deixar as palavras para você também, fazer suas últimas considerações. Uai, também só quero agradecer, muito bom esse debate, fiquei feliz demais, só conhecia o pessoal da Loucos por conta da viagem para Bauru. Uhum. Então tinha muito pouco contato, apesar de já ter ido a Ipatinga várias vezes, assim, espero que a gente faça um presencial aí quando acabar essa doideira Nossa, de pandemia, vai ser muito legal conhecer o povo aí. Foi muito bom, muito tá obrigado ótimo. mesmo, valeu demais. Ó, o convite, então, já está marcado, já vou anotar aqui, porque isso é necessário. Já vou colocar aqui você para estar com a gente. Ó, e Bom aí, para quem demais. para as pessoas, né, que estão aí agora, a gente tem mais uma live que ocorre na quinta-feira, né, que a gente vai discutir sobre juventude. E no sábado a gente encerra o evento com um momento de sistematização, né? Um seminário mesmo, que vão ter alguns palestrantes, mas vai ser no Meet, né? Então a gente vai discutir um pouco mais sobre isso também, deixar tempo, mais espaço também para ouvir as pessoas e não simplesmente no chat, né? Para a gente encerrar também, Guilherme, queria agradecer e vou encerrar com a última poesia, que é uma poesia também da Zilândia, que eu acho que ela faz assim muito sentido. E também, Plutão, Tatiana, deixa salva a live no Insta. Tá lá, todas as nossas lives estão salvas, né? Desde o do momento que a gente começou. A nossa proposta é que as lives também construam a possibilidade de um documento que vai ser norteado, que vai ser, inclusive, repassado para os candidatos a prefeito, vereador, para que a gente entenda o que a gente busca para discutir saúde mental, né? O que a gente espera. Então, vamos ler a última poesia, né? Então, Zilândia começa da seguinte forma: Sou do beco, negro e pobre. Sou branco, pardo, amarelado. Sou a independência, sou a desistência. Me coloco em resistência, abstinência. Sou a droga, tão falada, tão ouvida e criticada. Sou a identidade, a tão sonhada liberdade. Sou as esquinas e favelas. Sou rico em muitas riquezas. Sou poesia, sou beleza. Sou primavera, ou a erva, a overdose e os muitos goles. Sou fumo e a caipirinha. Às vezes não saio sem meu brilho ou a chapinha. Prazeres, use camisinha. O que sou realmente? Sou gente, sangue e semente. Alguém que tem coração. Quero ter voz e vez. Alguém na multidão. Sem as drogas, o que sou? Em abstinência, decido escolhas. O importante é lutar e viver. As sombras das novas expectativas da vida. Nem sempre é se ausentar de uma dependência, mas afirmar e crer que é possível mudar. Poesia da Zilândia. Muito bom. Muito massa. Até arrepia. Guilherme, ó, muito obrigado, meu caro. Valeu mesmo por esse momento, viu? Um abraço. Todos Valeu, vocês também valeu estão demais. conosco, você pessoalmente.